Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse momento semanal de autoconhecimento, inteligência emocional, libertação emocional que a gente tem já há bastante tempo, com sua licença, chegando até sua casa, chegando até sua família, chegando até o seu coração, chegando até sua mente, as suas conexões neurais, para a gente conversar e gradativamente, em pequenas pitadas, em pequenas porções, poder estar revendo o que está dentro de você e por conta disso que está dentro de você ter resultados. Hoje o nosso tema é o medo. E aí o motivo é por que ele existe e o que fazer com ele. E eu começo já bombando aqui no conteúdo. Pensa comigo, onde você poderia estar nesse momento? Onde você poderia estar? Que patamar da sua vida você poderia estar? Financeiro, emocional, espiritual, energético, mental, de relacionamentos, de amizades, de paz interior. Em que nível você poderia estar hoje se você não tivesse o medo? Se em todos os momentos da vida que o medo bateu a sua porta, você tivesse conseguido eliminá-lo ou então enfraquecê-lo, ou então o que nós chamamos na terapia a neutralizá-lo. Onde você poderia estar? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Convide mais pessoas, né? Que de repente você acredita que isso possa estar ajudando, né? Pessoas do seu convívio, pessoas que amam você, pessoas que você ama sobretudo e que você percebe que estão sofrendo e de repente poderiam estar se libertando, poderiam ser mais leves, poderiam conquistar aquilo que tanto sonham, aquilo que tanto almejam. E faço mais uma pergunta ousada. Quantas vezes você se comprometeu, você colocou metas, você escreveu essas metas, você criou esse pacto com você mesmo de comprometimento e dali alguns dias, você já se sentiu totalmente enfraquecido, enfraquecida e gradativamente você foi desistindo dessas metas. Quantas vezes isso aconteceu com você? Isso muitas vezes é por conta do medo. Muitas vezes é por conta do medo e o medo gera ansiedade, o medo gera angústia, o medo gera culpa. Do medo geram-se vários sentimentos que vão cada dia mais nos neutralizando, que vão cada dia mais nos paralisando, que vão cada dia mais sinalizando de que a vida é isso mesmo, de que mais do que isso eu não consigo, de que mais do que isso eu não sou capaz, de que é assim mesmo, de que eu vim para esse pouco e eu vim para ser só isso e tá tudo bem. Bem-vinda, Sônia, gratidão, que bom que você está aqui conosco. Amada, bem-vinda, Verani, que bom, que delícia. Vão convidando mais pessoas que você conhece, que você ama do seu convívio e que de repente essa live possa estar ajudando a fazer pequenos passos, a começar a dar passos rumo à libertação do medo, rumo à libertação da angústia, rumo à neutralização do medo e da angústia acumulado para poder galgar novos horizontes, novos ares, novos sonhos, novas conquistas, novos desejos. Porque tanto você quanto eu somos capazes, tudo é possível para uma mente pensante, tudo é possível para uma mente que deseja. Então o que você precisa fazer é simplesmente pensar e desejar. E o restante acontece. Contanto que você se comprometa, contanto que você pare um tempinho, olhe para você, que você se cultive, que você busque o autoconhecimento, que você invista no autoconhecimento, que você pare de assistir as novelas da Globo, que você pare de ouvir músicas de sofrência, que você pare de assistir noticiários com tragédias, com sangue o tempo todo, que parece que respinga sangue. Tudo isso vai moldando a nossa mente, tudo isso vai moldando você. E aí depois, ali adiante, a gente não sabe por que a gente não conquista aquilo que a gente deseja, por que não acontece nada conosco de bom. Por que a gente sonha, nada e sempre morre na praia? Porque não adianta só o pensamento.
Não adianta só em alguns momentos do dia a gente pensar, não adianta só a gente pensar lá dia 31 de dezembro e uma semana depois a gente rever aquela lista e 15 dias depois a gente dá mais uma espiadinha e 3 meses depois a gente acha a lista dentro de um bolso de uma jaqueta que ficou lá já esquecido. E fora desse período de olhar a listinha, o que acontece conosco? Os pensamentos negativos, o medo, a insegurança, a ansiedade, sentimentos de que eu não sou capaz, sentimentos de que não sou merecedora, sentimentos de que não vim para isso, eu não vim para prosperar, eu não vim para brilhar, eu vim para o raso. Crenças limitantes que fazem a gente pensar, mas eu sou filho de pobre, eu nunca vou enriquecer, ser rico não entra no reino dos céus, como o rico é nojento, é entojado, quem é rico é porque roubou, ou então eu não sou merecedora de um relacionamento agradável, saudável, eu não sou merecedora de uma pessoa evoluída, de bem com a vida, para frente, com ideias maravilhosas, eu não sou merecedora de uma pessoa cheia de paz e já mentalmente melhorada, que possa chegar até mim e melhorar. Tudo isso são crenças limitantes. Só que essas crenças limitantes o tempo todo na nossa cabeça vai moldando a nossa vida. Por quê? Porque nós somos, muito do que nós somos, essas crenças limitantes, elas foram já moldadas do 0 aos 12 anos, aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu, as nossas experiências, aquilo que de alguma forma a nossa mente interpretou da vida. Nem sempre foi vivência, muitas vezes foram interpretações. Por exemplo, se nós tivemos a experiência de ver os nossos pais de repente brigando, não se entendendo, não tinha paz no lar, não tinha compreensão, não tinha amor, não tinha carinho, muito provavelmente nós crescemos com uma crença limitante de que o casamento é pesado, o casamento é difícil. Eu tinha essa crença limitante. Eu tinha essa crença de que eu dizia, eu não quero isso para mim. Meu pai e minha mãe que não se amavam, que não eram afetuosos, trabalhavam o dia todo na agricultura, de sol a sol, naquele sofrimento, embaixo do sol, no meio dos mosquitos, em toda aquela judiaria, aquele sofrimento, e eu dizia para mim mesma, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para minha vida. Então eu criei um modelo mental dentro de mim. Um modelo mental de que o casamento não é uma coisa gostosa, um modelo mental de que o casamento não é uma coisa prazerosa, de que o casamento é um peso, é difícil um aturar o outro. É difícil a gente encontrar uma pessoa que nos agrade, ou que a gente consiga comungar de igual forma, que a gente consiga ter paz interior, que a gente possa ser a gente mesmo com essa outra pessoa, que a gente possa desnudar a nossa alma e ser transparente. Eu tinha essas crenças limitantes. E gradativamente, com o entendimento delas, percebendo um casamento indo pro ralo, e se dando conta, meu Deus, o que está acontecendo, mas não era isso que eu queria para mim. E aí essas crenças foram brotando do meu inconsciente. E aí a gente vai limpando, vai restaurando, vai ressignificando. A programação neurolinguística nos ajuda muito para isso, a terapia, a EFT. Nós vamos estar fazendo daqui a pouquinho uma rodada de EFT para a gente poder estar limpando essas crenças, para a gente estar eliminando essas crenças, para a gente estar neutralizando essas crenças. Fique conosco, nos acompanhe. E se você não conseguiu pegar algum pedacinho, depois reassista. Geralmente eu consigo deixar no Instagram. E aí você pode estar assistindo, inclusive fazendo várias vezes essa prática da EFT, que possa estar te limpando e restaurando essas dores emocionais. Venha conosco. Gratidão, Mari. Bem-vinda. Parabéns pela decisão de estar aqui. Beijo, Lorenzo, te amo muito, tão querido. Eu espero um dia te conhecer de verdade, assim, de verdade. Eu te conheço de verdade, mas a gente nunca se encontrou pessoalmente, né, Lô? Nós temos que nos encontrar, tomar um sorvete, bater um papo. A mãe pode ficar junto, não tem problema, eu deixo, tá? Querido, beijo no teu coração. Lu, como é que tu tá, minha querida? Beijo, linda, gratidão por estar. Decisão maravilhosa estar aqui com a gente, tá bom? Depois reassiste desde o começo, já falei umas coisas bem importantes sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre a insegurança, sobre a falta de paz, tá? Volta lá depois quando eu postar a live, assiste várias vezes, faz tudo isso, porque tudo isso vai estar moldando a nossa mente. Eu vou repetir algumas coisas agora, tá bom? Nesse processo de repetir é que a gente vai memorizando. O Pequeno Príncipe, ele dizia assim, ó, deixa eu repetir para não esquecer. Adoro a pedagogia do Pequeno Príncipe, eu uso essa pedagogia com as minhas crianças
Então, com os meus clientes também na terapia, tá? Quando a gente trabalha com mantra, quando a gente trabalha com meditação, quando a gente trabalha com comandos, a gente está trabalhando com essa pedagogia, a pedagogia do Pequeno Príncipe, recordar, repetir para não esquecer. E dentro da programação neurolinguística e nesse processo, nessa caminhada de autoconhecimento, a gente entende que quanto mais a gente repete, esse processo de repetir é que faz a gente ouvir, perceber, sentir esse pacote, digamos assim, de percepções que é o ouvido, o olhar e o sentir, é que a gente conecta, é que a gente molda as nossas crenças, é que a gente molda a nossa percepção de vida. E é nesse molde de percepção de vida que a gente vai criando sinapses neurais, a gente vai criando conexões neurais. A partir dessas conexões neurais, eu chamo elas de filtros. São os filtros. Todas as experiências da nossa vida, a fala de alguma pessoa, a análise que a gente faz de alguma pessoa, a leitura labial, a leitura corporal, a sensação que a gente tem quando chega num ambiente, mesmo que a gente não conheça, a gente tem sensações, a gente tem percepções partindo do modelo mental, daquilo que já está dentro de nós, instaurado, impregnado, congelado, ancorado na terapia, a gente traz esse termo. Então, aquilo que está instaurado em nós, agora, na vida adulta, simplesmente startam gatilhos. E a gente se percebe em mesmas sensações, em mesmas experiências. Muitas vezes não sabemos de onde vem a sensação, muitas vezes não sabemos de onde vem a experiência. A gente só tem a sensação, eu já vivi isso, eu já vi isso. Ai, eu tô me sentindo mal, eu não sei o que vai acontecer aqui, mas eu tô me sentindo mal. São percepções, às vezes muito pequenas. Eu chego num lugar e ele está levemente escuro. Se eu tenho uma experiência ou várias experiências que se deram em locais escuros, e essas experiências foram de dor, essas experiências foram de sofrimento, essas experiências foram de medo. Muito provavelmente hoje, essas experiências estão instauradas lá no inconsciente. Foram criadas várias, milhares de sinapses neurais, e elas estão ali ancoradas dentro de você no seu inconsciente. Quando você vive alguma experiência semelhante, ou você escuta alguma coisa semelhante, ou você vê alguma coisa que o seu inconsciente encontra uma brecha como semelhança, starta, eclode essa mesma sensação, seja no seu corpo, na emoção, seja no seu sentir, seja no seu pensar, e de alguma forma você se conecta com essa experiência vivida no passado. Isso são crenças, são essas crenças que moldam o seu modelo mental. Por que o processo de repetir ele é extremamente pedagógico? Por que um mantra, um comando, ele é extremamente pedagógico? Porque primeiro você vai estar repetindo, você no seu processo de comunicação, seja ela verbal ou não verbal, seja ela corporal, seja ela só mental, não importa. Nesse processo de comunicação, você vai estar remoldando o seu cérebro, você vai estar recodificando o seu cérebro, você vai estar oportunizando o seu cérebro que crie novas sinapses, novas conexões neurais. E aí você vai estar ancorando experiências variadas de forma positiva dentro de você. E assim, gradativamente, sem você se dar conta, você vai estar remoldando a sua mente, porque é você que pode fazer isso. As suas experiências podem até ter chegado até você, só que a sua mente as interpretou. Como a sua mente é poderosíssima, você agora pode fazer a sua mente reinterpretar de forma positiva. Então, qual é a sacada? Qual é o segredo? Trazer para sua mente aquilo que você quer, não aquilo que você não quer. Vamos olhar nesse âmbito para o medo? Como podemos interpretar e entender o processo do medo? Antes disso, bem-vinda Maria, sabe a decisão de estar aqui conosco, sempre está aqui conosco, né Maria? Um beijo no teu coração, como você vem brilhando, como você vem se superando por conta dessa caminhada de autoconhecimento. Ana, sábia, decisão de estar aqui, gratidão, quantas coisas a serem feitas e de repente você está aqui comigo nesse caminho, nesse desejo de autoconhecimento, de entendimento de si, de novas conexões neurais e um desejo profundo de ter um futuro melhor, de ali adiante ser uma pessoa melhor, deixar um legado melhor para você, para os seus filhos, para o mundo, ser mais próspera, mais feliz, ter mais paz interior. Isso, com certeza, Jennifer, fez você estar aqui, nos acompanhar nessa noite.
entender o que está acontecendo com você, tomar-se nas mãos, tomar a rédea da sua vida e poder estar conduzindo o timão para a direção que você deseja e não deixar a vida te levar e você está colhendo frutos que você não deseja. Natália, garanto que foi a sua decisão também de estar aqui. Parabéns por essa decisão de estar aqui conosco nessa noite. Se essa live te interessa, se você está gostando, se está fazendo sentido para você, aproveita, a gente está só começando. Envie ali o aviãozinho para mais pessoas, para pessoas que você ama, para pessoas que você acredita que você possa nessa noite estar ajudando a dar um passo maior, a sair para um próximo nível, ao menos começar a pensar um pouquinho diferente. Pessoas negativas, pessoas pesadas, pessoas que estão se enfiando na lata do lixo o tempo todo, pessoas que estão reclamando o tempo todo dos outros, pessoas que só os outros são culpados da nhaca de vida que leva, pessoas que ainda não entenderam que é a sua mente, que é a mente de cada um que produz a sua realidade e que, portanto, até as pessoas podem nos moldar se a gente deixa as pessoas nos moldar, se a gente dá esse poder para a fala das pessoas, para as atitudes das pessoas, para o pensar das pessoas, para o julgamento das pessoas, se a gente dá esse poder, sim, as pessoas podem moldar a nossa vida, as pessoas podem conduzir a nossa vida, mas é uma decisão nossa dar esse poder para o outro ou a gente assumir as rédeas, assumir o timão desse barco, dessa embarcação, dessa vida, desse processo de existência que estamos aqui nesse momento e a nossa missão é só prosperar, a nossa missão é nos melhorar. Adentrando então no tema, já com a pergunta da Mari, e quando temos medo de morrer? É uma pergunta muito forte, Mari, inclusive uma audiência também, né, no final de semana me fez essa colocação, quando eu abri a caixinha de perguntas, eu tenho medo de morrer. É um medo muito comum, e nós vamos estar conversando sobre esse medo. Boa, vamos fazer isso? A Mari já nos deu, então, o gatilho ali inicial, né? O pontapé inicial. Que medos que você tem? Relata o seu medo do quê? O que te causa medo? Escreve aí para mim. Medo de morrer? O que mais? Medo de perder sua filha, seu filho? Depois que a gente é mãe, a gente tem esse medo aparece. Que medos outros que você tem? Medo de não conseguir dar conta das suas contas? Medo de adoecer? Que medos outros? Medo de perder os seus pais? Escreve ali para nós no chat. Que medos que você tem? Eu tenho medo de aranha e medo de ter medo. Vocês sabiam que existe uma fobia? Eu não vou lembrar o nome agora, nem pesquisei também, mas existe uma fobia que é o medo de ter medo. Para mim não chega a ser fobia, mas muitas vezes eu me percebo na ansiedade, no taquicardia, da insegurança por medo de ter medo. Determinadas situações, por exemplo, claro, situações que eu me coloco bastante em risco. Por exemplo, uma palestra, atender uma mãe que eu sei que vai chegar com 10 pedras na mão e que de repente eu não vou ser muito assertiva nas palavras, um encontro, uma formação, um workshop que eu preciso conduzir. Tudo isso me dá muita ansiedade, me dá medo. Mas medo de quê? Medo de ter medo. Medo de, na hora certa, eu ter medo de ter que me colocar, de me posicionar. Então, o medo de ter medo é uma fobia. Medo de perder a visão. Você já viveu essa experiência, né, amada? Você já viveu essa experiência de ter tido problemas nos olhos, né? Fez cirurgia, você fez situações, você está em acompanhamento. E você já viveu essa experiência de ter perdido parte da visão ou quase total. Então, provavelmente esse medo te assombra, sim, porque você já sabe do que se trata. E mesmo que você não soubesse do que se trata, você está correndo esse risco ou estava correndo esse risco. Então, de alguma forma, esse medo te assombra. Vamos olhar para esse medo. Isso, medo de deixar o filho e não ver ele sem... Exatamente. Então, quando nós somos mães, é um medo que nos assombra, é um medo de morrer, ou então, de alguma forma, né, é um medo de deixá-los e eles não ter o amparo, não ter ajuda, a gente não poder estar por perto para ajudá-los. Exatamente. É um medo que assombra muito, né, de alguma forma, as mães. Medo das escolhas. Eu tive por tempo eu tive esse medo. Sartre
diz que o nosso mal, o nosso inferno são as nossas escolhas. Se nós não tivéssemos que escolher, a gente estaria no céu. Por quê? Porque nós não teríamos o espaço para o erro. Por que nós erramos? Porque nós precisamos escolher. E aí nós podemos escolher errado. E aí nós temos medo. Então nós temos medo de escolher porque nós podemos escolher errado. E aí vem as consequências diante do erro. Tudo isso é um pacote perfeito para o medo se instaurar dentro de nós. Medo de perder a filha, ou de repente mais do que o medo de perder a filha, talvez é o medo de você não estar na vida da filha, né, de alguma forma, ou você se perder e a sua filha não ter você, que é o medo da morte, ou então o medo da gente passar pela trágica experiência de ter que enterrar um filho, uma filha, né? Não dá para dizer que dessa água a gente não bebe, não dá para sermos românticas. Meus padrinhos perderam o seu filho, ele se suicidou, a gente está indo quase todo final de semana, enfim, estar com eles, acompanhá-los, é uma dor atroz, não tem nem muita palavra para dizer, porque um filho é um pedaço da gente, primeiro, então é puro amor, é amor incondicional. Segundo, existe uma lei universal que é a lei da ordem, e essa lei da ordem prevê, como tantas outras coisas, prevê de que é o normal, está dentro de um processo ordinário de ordem, de que os mais velhos vão primeiro do que os mais novos. Então, é sofrido nós enterrarmos os nossos pais? É sofrido, mas está dentro da lei da ordem. Há uma conformidade, há um acalentar de coração. Bom, de alguma forma, alguma coisa ia ter que dar, ninguém fica para semente. E aí a gente acaba, com o passar do tempo, mesmo diante da dor, dependendo dos laços afetivos, dependendo da proximidade que temos, né, que tínhamos, enfim, com os nossos pais, a gente sofre, a pessoa sofre mais ou menos. Mas existe essa lei da ordem, de que, bom, é natural, é dentro de um processo da natureza, a gente enterrar os nossos pais. Quando acontece o contrário, é muito doído, é muito difícil. Raras exceções de que de repente os pais, as mães estão afastadas desses filhos por algum motivo, por algumas escolhas, por alguns processos de rebeldia assim interpretados, e aí crenças limitantes tanto dos pais quanto dos filhos, isso faz com que essa relação se distancie. E aí vem acontecer a morte de um filho, a dor não é tanta, mas aí não tem a dor, mas aí tem a culpa. Então, não sabemos, não tem como colocar na balança que dor é maior, que sofrimento é maior, que falta de paz é maior, né? De qualquer forma, os dois são sofrimento. Isso aí. Que mais? Perder um filho, né? É isso aí. Isso. Então, da gente não poder estar junto, né? Da gente morrer, o medo do futuro. O medo do silêncio, diz a Sônia, né? Medo de tomar decisões de novo, né, Maria? Que nem a Ana, ó. Medo de errar, exatamente. Perfeito, gente. Gratidão por essa colaboração. E aí vamos adentrar no entendimento dos medos, ok? Por que nós temos medo? Aquilo que eu comentei no início, tá bom? O nosso cérebro, ele é constituído, ele é feito, sobretudo do 0 aos 8, aos 12 anos, por nossas experiências, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vivenciamos, ou aquilo que nós enxergamos, ou aquilo que nós ouvimos. Isso, o cérebro, ele vai se constituindo, ok? Positivamente ou negativamente, dependendo das experiências. Tem experiências positivas e tem experiências negativas. Tanto as experiências positivas quanto as experiências negativas vão se tornando no cérebro como âncoras. Elas vão ancorando no cérebro, ok? E tudo isso vai startando na vida adulta. Aquilo que nós vimos, ouvimos, sentimos lá da infância, sobretudo lá da infância. Isa, então as coisas não podem mudar? Sim, as coisas mudam. É por isso que a gente está no caminho desse processo de mudança, tá bom? Só que lá do 0 aos 8, aos 12 anos, o que acontece com o ser humano? A gente está extremamente aberto para a realidade que chega até nós. E as pessoas que são mais confiáveis, as pessoas que a gente se entrega mais, as pessoas que a gente acredita 100%, são os nossos pais ou os nossos pais substitutos, ou então onde fomos criados, enfim, num orfanato, a pessoa, né, essa autoridade masculina ou autoridade feminina que representava o nosso pai.
Ou seja, nossos pais, de fato, né, de sangue ou adotivos, não importa, ou os nossos pais substitutos, os avós, os tios, aquelas pessoas que nos cuidaram, aquelas pessoas que zelaram por todo o nosso crescimento, por todo o nosso processo de estar no mundo do 0 aos 8, 12 anos, certo? Partindo disso, as experiências que nós fizemos, seja com elas ou sem elas, com elas envolvidas, ou então na escola, ou então com os nossos priminhos, com os nossos irmãos, com as pessoas que estavam ao nosso redor, com o nosso vizinho, não importa. Essas experiências que nós vivemos do 0 aos 8, do 0 aos 12, elas ficam extremamente impregnadas no nosso cérebro. Por quê? Porque dessas experiências, aquilo que nós ouvimos, sentimos e percebemos, foram criadas milhares, milhões de sinapses neurais, milhares de conexões neurais. E essas conexões, elas são ancoradas dentro de nós. Hoje, na vida adulta, a tendência é de simplesmente eclodir de nós essas experiências quando nós encontramos semelhança no nosso ouvir, no nosso sentir e no nosso perceber hoje. Por exemplo, uma coisa muito simples, a gente chega num ambiente que a gente nunca esteve, a gente tem total certeza que a gente nunca esteve, ao menos nessa vida, é um lugar novo. A gente chega lá e diz, ai, tô me sentindo mal aqui, meu Deus, o que que tem? Pode ser energia? Pode ser várias coisas, mas pode ser também memórias. Por exemplo, a gente chega, é um lugar escuro e tem ali uma cortina balançando e o vento que eu não sei de onde vem e um barulho estranho. Provável pode ter acontecido lá na infância, eu ter ancorado uma experiência parecida, sei lá, eu fiz alguma coisa e meu pai não gostou, e ele me levou no quarto, e lá no quarto ele me bateu, e de repente a janela estava aberta, era um dia que estava se preparando para chuva, aquele vento que sacode a cortina do quarto dos meus pais era escura, essa experiência de dor, essa experiência de medo, ela criou sinapses neurais, ela criou conexões neurais, milhares, e elas ficaram ali ancoradas no meu inconsciente. Se eu não olho para essa dor, muito provavelmente hoje, quando o meu inconsciente percebe que possa haver alguma semelhança com aquela experiência, ele vai startar um sinal de dor, ele vai startar um sinal de desconforto. É por essa experiência. Os medos hoje na vida adulta são da mesma forma. Experiências de medo que eu vivi na infância. Por exemplo, eu fiz alguma coisa que a minha mãe não gostou. Um exemplo muito clássico. Trabalhamos o dia todo, os pais trabalharam o dia todo, chegaram dentro de casa, estão ali sentadinhos assistindo o Jornal Nacional, assistindo a novela, e daí de repente hoje enche os filhos de coisa, né, para que os filhos fiquem lá ocupadinhos, e aí os pais conseguem descansar, e em cima da mesa uma garrafa de água PET pela metade só que aberta. E aí, de repente, o filho, a filha, a Raquel, de 5 ou 6 aninhos, vai pegar aquela garrafa e o papai diz, não pega, tu vai derramar. E a criança olha para o papai e diz, eu vou levar para a cozinha. E naquilo a criança pega a garrafa e ela tropeça nos brinquedos e ela cai e ela derruba. Qual que é a tendência dos pais que estão no piloto automático, que estão cansados, que não têm um processo instaurado em suas vidas de autocultivo, que estão lá assistindo a novela todas as noites que não traz nada de bom, que não traz novas conexões neurais, novas sinapses, só faz o pai e a mãe pensar no negativo, entrar no negativo, se comportar com pensamentos e sentimentos negativos? Qual é a tendência desse pai com essa criança? Chegar, bater, xingar, no mínimo dar um tapa, ou então dizer, você vê que tu não faz nada que presta mesmo, não enxergou, o que eu fiz para merecer você? E aí saem essas palavras rudes, de dor, de fracasso, de negatividade, de rótulo profundo. Essa criança, o que vai acontecer com ela? Ela vai instaurar essas palavras rudes, fortes, vão criar sinapses neurais, conexões neurais, e a criança dentro dela, ela vai ancorar essas falas da mãe ou do pai, ou essa dor que ela sentiu, se ela apanhou, se ela levou na bunda, ou na cabeça, ou um tapão, sei lá, onde o pai conseguiu pegar, onde a mãe conseguiu pegar. Que sinapses neurais essa criança vai estar projetando dentro dela? Eu sou uma burra, eu sou uma incapaz.
aquilo que eu ponho a mão nada serve mesmo. Eu vim para pesar na vida dos meus pais. Meus pais não me amam, eu não mereço o amor dos meus pais. Eles não merecem a mim. Eu vim no mundo para fazê-los sofrer. Olha que peso, perceba o peso, o que eu fiz para merecer você. Quem de nós não ouviu essa fala? Eu ouvi essa fala dos meus pais. Eu ouvi essa fala da minha mãe muitas vezes. O que eu fiz para merecer essa vida? O que eu fiz para merecer esse sofrimento? O que eu fiz para merecer ser tão burro de carga que trabalha 24 horas, nunca para? Então, todas essas falas negativas no piloto automático de um inconsciente ferido, de um inconsciente cheio de dor, de um inconsciente cheio de sem sentidos, de um inconsciente cheio de amarguras, inclusive de crenças limitantes que foram sendo instauradas dos avós. Então não é por culpa dos pais, os pais deram o melhor que puderam, queridos, os pais não tinham esse entendimento, nós temos esse entendimento agora, nós podemos ter esse entendimento se nós escolhermos desligar a novela, desligar a Rede Globo, desligar o Datena e de repente assistir uma palestra da Isa, assistir uma live da Isa, como você está fazendo. Você está decidindo. Parabéns por essa decisão. Benato. Cris, bem-vinda, Cris. A Mari está participando aqui conosco. Mari, deixa eu ver. Mari, não quero perder você. Ou quando você foi num lugar que eu nunca fui, parece que eu já estive lá. Exatamente, Mari, parece um déjà vu. São situações emocionais que, às vezes, espiritualmente falando, a terapia que eu trabalho tem uma linha muito forte que é espiritual, a gente adentra nesse elemento, mas eu não vou adentrar agora a questão do medo, tá? Eu vou ficar mais nessas conexões neurais, ok? Por hora, mais dentro da programação neurolinguística e a IFT, que é o nosso tema. Mas ok, tem situações que por vezes a gente pode estar vendo em outros momentos da nossa existência a gente teve. Então, é um quesito. Outro quesito é, o nosso inconsciente encontra semelhança nesse local, a música, o som, o cheiro, ou as cores que estão ali, o ambiente que está ali, ele pode estar startando no nosso inconsciente experiências que nós já tivemos, que criamos sinapses neurais, e aí vai depender, se foram sinapses positivas, muito provavelmente a gente vai se sentir bem, se sentir em paz, se sentir poderosa, se sentir leve, se sentir agradável ali. Se foi uma experiência negativa, que o nosso inconsciente criou sinapses neurais negativas, ancorou negativamente, congelou essa imagem negativa, muito provavelmente nesse ambiente, nesse espaço, nessa experiência, você vai sentir medo, você vai se sentir desconfortável, vai vir à tona aqueles sentimentos que você sentiu naquele momento, naquela experiência, talvez lá da infância, que ficou registrado, que ancorou no seu inconsciente. Tudo isso num processo terapêutico. Como é que a gente pode estar olhando isso, Isa? Daí vem a pergunta, Isa, como é que eu posso sair desse processo neural negativo? Bom, começando a acompanhar as nossas lives, a gente consegue. Fazendo o processo de mentoria, a ponte, também a gente já começa a caminhar, a galgar. Fazendo 21 dias libertando-se, o desafio 21 dias libertando-se. Eu tenho lá no meu Insta, são 21 dias de EFT, de mantras poderosíssimos, de meditação, são 21 dias que você já vai estar fazendo novas conexões neurais, você já vai estar trocando essas sinapses neurais por outras positivas e você já vai estar entrando num processo vital de melhoramento incrível, olhando para você, olhando para suas dores. E esse desafio 21 dias libertando-se é 21 dias com a EFT, essa ferramenta poderosa que a gente faz toda vez aqui na live e que tem estudos científicos já de libertação. Tem pessoas aqui maravilhosas, inclusive eu tenho lá o depoimento delas, né? A Maria, a Mari que tá aqui, tá na mentoria, a Ana que tá aqui, tá na mentoria. Então, pessoas que decidiram dar um passo a mais, passar para o próximo nível, decidiram desligar a Rede Globo, decidiram desligar o Datena, decidiram começar a ler um livro que leve a sua mente para o próximo nível, decidiram estar acompanhando as lives da Isa, decidiram fazer uma meditação ou uma vez por dia ou cada 2, 3 vezes na semana, decidiram começar a trabalhar com o mantra, repetir esses comandos poderosos, tudo isso vai mudar as tuas conexões neurais.
O que eu quero dizer? Muitas vezes esse caminho de autoconhecimento solitário é um caminho que a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Gente, é normal. Eu muitas vezes tentei e eu desisti. Por quê? Porque a gente não sabia qual é o caminho. A gente precisa ter um mentor. A gente precisa ter alguém que nos tome na mão. Esse desafio 21 dias são 21 dias com a Isa ali tomando você nas mãos. 21 dias que você vai estar fazendo a meditação. A Isa vai estar te dando o comando poderoso que você vai estar repetindo, que nem o Pequeno Príncipe, repetindo dentro de você. Você vai estar escrevendo no seu espelho do seu quarto, você vai estar escrevendo na sua geladeira, você vai estar repetindo esse mantra, esse comando poderoso. E a Isa ali com você, fazendo rodadas de EFT sobre o medo, fazendo rodadas de EFT sobre a ansiedade, fazendo rodadas de EFT sobre a angústia, fazendo rodadas de EFT sobre o não merecimento, fazendo rodadas de EFT sobre o medo da morte, fazendo rodadas de EFT sobre como ir gradativamente cicatrizando um luto, uma perda, fazendo rodadas de EFT quando você percebe que a sua criança interior está ferida, quando você percebe que na sua mente tem mais memórias negativas de dor lá da sua infância do que memórias de poder, do que memórias de que você é capaz, você veio para brilhar, do que memórias de âncoras positivas. Então, tudo isso vai fazer você dar uma guinada na sua vida, mas é muito necessário você ter um mentor, é muito necessário você ter uma pessoa que te tome pela mão. Eu tenho mentora, eu tenho pessoa que me conduz, eu tenho o Jefferson e a Lu que me tomam pela mão, a Dalva que está me ajudando nesse processo também. Eu tenho pessoas que me ajudam e que me mostram qual que é o próximo passo, para que eu não desista, para que eu não me perca, para que eu consiga realizar o próximo passo. Gente, então é bem importante. A Sônia está colaborando aqui conosco. Espero que um dia alguém crie uma forma de apagar tudo de nossa mente igual. Fazemos como computador. Quando isso acontecer, vai ser muito bom. Quero deletar tudo. Sônia, não existem formas de deletar, até porque a sua história, Sônia, deixa eu te dizer uma coisa, quem está aqui não é santo por nada. Quem está aqui teve que voltar para cá é por conta dos seus processos de encrenca, de vidas, de experiências que passamos. Então a vida nos oferece uma nova oportunidade para ir se melhorando. Então se você está aqui, se eu estou aqui, se a Cris está aqui, a Maria está aqui, a Mari está aqui, a Ana está aqui, as pessoas que estão aqui no planeta Terra é porque tiveram que vir para se melhorar, tiveram uma nova chance, não existe acaso, não é por acaso que entre 50 milhões de espermatozoides você está aqui, é por algum motivo, você veio com um projeto e você foi aprovada nesse projeto, você foi aprovado nesse projeto pela fonte criadora, a sabedoria infinita de onde você veio. Então, se você está aqui, é para você cumprir uma missão, é para você realizar uma missão. E doendo ou não doendo, Sônia, tudo que você viveu, tudo que eu vivi, tudo que as pessoas que estão aqui viveram, as nossas memórias negativas inclusive, é por algum motivo. E eu te digo mais, fomos nós que escolhemos os nossos pais. Nós escolhemos os nossos pais quando estávamos na fonte criadora. Escolhemos os nossos pais por conta da necessidade daquilo que nós tínhamos que viver. Então, nós escolhemos aqueles pais por aqueles motivos, aquelas circunstâncias que nós precisávamos viver. Então, se tivemos pais não amorosos, se tivemos pais rudes, inclusive se tivemos sofrimentos atrozes na nossa infância, inclusive abusos, coisas terríveis, talvez a gente nunca saiba o porquê que a gente teve que viver isso. Talvez a gente nunca fique sabendo, mas santo a gente não é. Ninguém que está aqui é santo, Sônia. Então, eu te digo uma coisa, só tem um caminho, é você escolher, você viver o motivo pelo qual você veio para viver. A gente tem duas escolhas, tá? A gente pode ficar reclamando da vida, se fazendo de vítima, se fazendo de coitado, que ninguém é coitado aqui. Nós vivemos até agora tudo o que nós precisávamos viver e tudo o que nós fizemos escolhas, que seja escolhas neurais ou escolhas por conta da nossa ignorância, da nossa falta de entendimento. Mas tudo o que nós vivemos até agora foi por conta das nossas escolhas, ou por nossos sentimentos negativos, ou por causa da gente ficar olhando a nossa vida de merda que a gente leva, e a gente ficar olhando pra merda e a gente ir repetindo esse processo de vida infeliz que a gente vive.
que acontece quando a gente olha para a nossa vida infeliz, para os nossos pensamentos, sentimentos de infelicidade? A gente está cocriando mais do mesmo. Então, mais vida infeliz vem na nossa vida. O que nós temos que mudar? Mudar a chave. Nós temos que neutralizar esses pensamentos. Ó, de novo a nossa comunicação interna, os nossos pensamentos, as nossas sinapses neurais, as nossas crenças limitantes. De novo, parte do nosso cérebro. Gente, pela física quântica, somos nós que criamos a nossa realidade através da nossa comunicação, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, através dos nossos filtros mentais, através dos nossos modelos mentais, através das nossas sinapses neurais. Então, se eu consigo criar uma outra realidade partindo daqui, Sônia, eu não devo neutralizar o que eu vivi, porque se eu neutralizar o que eu vivi, sabe o que vai acontecer com você? Se você apagar o seu software, por exemplo, você apagar as memórias do seu computador, sabe o que vai acontecer? Você vai viver tudo a mesma coisa que você viveu até agora, porque você não teve o aprendizado que você teve estando aqui tendo essas memórias. Então a tendência é que você vá buscar novamente esses pais, é que você vai atrair novamente essas experiências de merda de repente, ou de dor, ou de tristeza profunda, ou de desalento, ou de rejeição que você viveu até agora. Eu não sei a sua história, eu não sei o que você está vivendo nesse momento, Sônia, eu não sei o que você viveu ali atrás, eu não conheço a sua história, mas muito provavelmente, você acreditando ou não, você passou o que você tinha que passar. E onde você está hoje, o que faz você estar onde você está hoje, foram as experiências que você viveu no passado. Então essas experiências são muito importantes para você, seja para você sair da merda onde você está, porque você decide que você não quer mais viver essa vida, ou então seja para você permanecer onde você está e continuar reclamando que os outros têm culpa e que a vida que você leva é uma vida medíocre. Mas de alguma forma você tem que decidir. Então você tem 2 caminhos para decidir, ou você vai para frente ou você fica onde você está. Mas de novo eu repito, Sônia, eu sei que dói, mas é isso que eu faço com as minhas mentoradas, é isso que eu faço com as minhas clientes. Eu não tô aqui para passar a mãozinha na cabeça de vocês. É por isso que a gente vive uma vida medíocre, porque a gente tá acostumado a passar a mãozinha na cabeça dos outros, porque senão o amigo vai se ferir, a amiga vai se ferir, a vizinha não vai olhar mais na nossa cara, porque a gente não fala a verdade. Então a gente chora junto. Ai, coitadinha, que tristeza. Ai, sinto muito, mas que chefe chato esse. Não, nossa, deve ser cruel, deve ser um ogro. Que nada, a gente tem vontade de dizer, criatura, eu também não te aguento. Tu vive no pessimismo, tu tá vivendo uma vida medíocre, tu tá criando uma vida medíocre, mas a gente não pode dizer isso, a gente não consegue dizer isso, a gente não tem argumentos também para dizer isso. E quem somos nós para julgar? Cada um tá dentro das suas calças e sabe a dor que tá pesando. Então, às vezes, é até prudência a gente não falar, porque a gente não sabe do tipo de dor que a gente tá metendo a mão. Mas um profissional, um terapeuta, os anjos de plantão, um psicólogo, um hipnoterapeuta, um terapeuta EFT, um programador de neurolinguística, enfim, um terapeuta tem condições de pegar você pela mão, de ancorar você em imagens e experiências positivas, para que depois você consiga destruir as crenças negativas, as crenças limitantes que estão dentro de você. E é esse processo mental, Sônia, que a gente faz com o nosso computador. A gente não zera a nossa vida, não tem como gerar a nossa vida, não tem como zerar a nossa vida, porque justamente a nossa vida é o nosso alicerce. Se você está aqui e não aguenta mais a vida que você leva, é porque você já viveu essas experiências negativas. Algumas pessoas chegam até mim e dizem, Isa, eu não consigo mudar. E eu falo uma frase muito forte que faz a pessoa dar guinada. Então você não chegou ao fundo do poço da sua dor. E aí você não tem motivos para mudar. Então tá tudo bem você continuar na vida medíocre que você leva. Tá tudo bem. Quando você não aguenta mais carregar essa dor, quando você não aguenta mais viver essa vida medíocre que você vive, você vai querer logo, logo, logo buscar ajuda. Você vai querer logo, logo, logo parar de investir em outras coisas. Parar de investir em roupa, parar de investir em carro, parar de investir em casa, parar de investir em coisas para mostrar para os outros que a gente tem, que não leva a nada, que nos leva ao vazio, que nos leva ao vazio existencial, que nos leva à ansiedade, que nos leva à angústia, que nos leva ao medo. Tudo isso nos leva à angústia, nos leva ao medo, porque
porque não nos preenche. E aí a gente passa a vida toda, muitas vezes, sem investir num processo de autoconhecimento, sem investir num desafio 21 dias libertando-se. São 21 dias que vai dar uma guinada na sua vida. É o preço de uma sessão terapêutica, mas pode ser ali o movimento de um caminho de libertação. Só depende exclusivamente de você. Gratidão, Inês, saudade querida, que bom que você está aqui. Andressa, bem-vinda. Bem-vinda, Andressa, que delícia, olha ali, está nos apoiando. Você deve ter feito esse caminho, essa estrada, esse processo de autoconhecimento e libertação que está nos apoiando. Dani, gratidão por estar com a gente. Sabe a decisão por estar conosco. Débora, bem-vinda. Mari participando conosco, sim. A Isa, tudo vai passar e muito bom, o outro caminho na vida da gente. Isso aí, Mari, você tomou essa decisão, você tá na mentoria Ponte, você tá nesse caminho de fazer essa guinada, de criar novas conexões neurais, novas sinapses, de criar uma nova vida para você, Mari. Mas o que você precisa fazer? Você precisa fazer a coisa acontecer. Então a Isa tá te tomando pela mão, a Isa te dá a meditação para tu fazer todos os dias, a Isa te dá o comando para você fazer todos os dias, a Isa te dá a atividade, a Isa te dá o entendimento para você gradativamente ir criando novas conexões neurais, você entendendo em que lugar dessa vida você está e em que lugar dessa vida você pode chegar. Você está no caminho, Mari, você está começando a criar uma nova realidade para você. E voltando aqui sobre o medo, então, olha para essas sinapses neurais, olha para essas crenças limitantes. Muito provavelmente o medo é fruto dessas experiências. A criança, quando é pequena, ela tem muito medo de perder os pais. Muito medo de perder os pais, tá? São coisas dentro da gente que a gente vai colocando. Eu lembro que eu devia ter uns 4 aninhos e eu tomei água com sabão do tanque. A gente tinha feito a vacina e naquela época tinha a seringa e a gente ganhava a seringa para brincar. Claro, não tinha mais agulha e tal. E eu brincando com a seringa, eu peguei a água do tanque que a mãe tinha lavado roupa. Na época não tinha máquina de lavar, obviamente, né? Nós éramos em 4 escadinhas e a mãe deixava a água ali no tanque para lavar um pano, uma outra roupa mais suja depois, enfim. Eu brincando com aquela água e eu acabei tomando aquela água. E eu perguntei para os meus irmãos o que podia acontecer. E eles disseram que eu podia morrer. Aquilo ficou dentro de mim por eu não sei precisar quanto tempo. Agora, lembrando da memória, parece que ficou dentro de mim por semanas, por meses. Eu não sei. Eu cheguei a sonhar de noite que eu estava voando e tinha cachorros que tentavam me pegar pelos pés assim e eu ia morrer. Eles iam morder e eu ia morrer. Então, assim, dentro de mim instaurou-se um pânico, uma espécie de pânico da morte. E ainda reforçado pela palavra dos meus irmãos. Em algum momento, não sei quanto tempo precisar, eu verbalizei isso para minha mãe. E ela disse, não, isso não mata, precisa muito mais para morrer, fica tranquila. E aquilo passou dentro de nós. Eu lembro quando a Raquel era mais pequena, às vezes ela chegava em casa chorando e ela me abraçava, ou então o pai, acontecia muito. Muito provavelmente era um medo que ela tinha instaurado dentro dela de repente chegar em casa e não nos encontrar. De repente chegar em casa e não encontrar o pai e não encontrar a mãe. Dependendo de como isso é ajustado na infância, se a criança tem esse espaço de verbalizar, se os pais são maduros o suficiente para olhar para essa dor e dizer, a mãe tá aqui, o pai tá aqui, nós estaremos sempre aqui com você, tá tudo bem, tá tudo certo, tem os anjinhos que cuidam de você e papai e mãe são anjinhos que estão aqui e vão estar com você até que você precisar, fica tranquila, tá tudo bem. Se não há esse reforço positivo, se há de alguma forma, vá lá, boba, vá lá, que é isso? Tem pais, né? Os meus pais eram assim, tipo, eles desdenhavam um sentimento tão doído que estava registrado aqui dentro. Aí a gente cresce com esses medos, com esses sentimentos, com essa falta. E o que eu quero trazer também dessa falta? Por que esse medo precisa ser olhado? Primeiro, porque provavelmente é uma crença limitante, é uma crença lá da infância, é uma sinapse neural. Segundo,
Porque trazendo o elemento que eu estava comentando aqui com a Sônia, né, para todos nós, mas que eu estava comentando, se nós criamos a nossa realidade, se através da minha mente, das minhas conexões neurais, do meu filtro mental, das minhas crenças, dos meus pensamentos, da minha comunicação. Por que a comunicação? Os meus pensamentos, os meus sentimentos, a comunicação do meu corpo, aquilo que eu ponho para fora, aquilo que eu ponho para dentro, aquilo que eu acredito e eu fico repetindo dentro de mim que ninguém sabe, só eu sei, aquela vozinha aqui que o Caio Melo chama de peru, que tá aqui o tempo todo e duvido, imagina, mas claro que não vai ser perseverante, claro que você não vai ser rica, e se acontece alguma coisa, tu trouxe um filho pro mundo agora, e se tu morre, e se acontece alguma coisa, com o filho, o que que tu faz? Tu vai ter força de aguentar? Tu tem pique para isso? Aquela vozinha que vem do teu inconsciente por causa das sinapses neurais lá da infância. Essa voz que vai se repetindo dentro de você é aquela voz do teu inconsciente das sinapses neurais. O que que precisa? Precisa mudar essa voz. Precisa mudar essa voz de dentro de você. Senão, primeiro, você vai estar cocriando essa realidade. O que que vai acontecer se não você viver a perda de alguém que você ama, se você pensa nessa possibilidade todos os dias? E você já sabe que tem esse poder, você está cocriando essa realidade. Então você precisa, primeiramente, parar de pensar nisso, pensar em outra coisa, ou então pensar em algo positivo. Por exemplo, o fluxo da vida é uma boa. Na mentoria a gente já trabalhou o fluxo da vida. O fluxo da vida é uma lei universal, que a gente precisa entendê-la. Existem coisas na vida que não estão ao nosso alcance. Existem coisas da vida que não competem a nós. Por exemplo, eu saio de casa e a minha rua está trancada porque eles estão trocando um poste. Ou então acontece alguma coisa com o meu carro, fura um pneu com o meu carro. Claro que eu não posso depositar. Eu nunca faço manutenção no meu carro e ele quebra. É fluxo da vida. Não. Existe uma parcela, um percentual que é minha responsabilidade. Por exemplo, permitir que meu carro tenha a manutenção em dia. Bom, se tudo certo, não observei nada de estranho, todo ano ele vai por um check-up, troca de óleo, né, pneus tão bons. Dentro desse processo normal, acontece um imprevisto, faz parte do fluxo da vida. O meu vô ter morrido de taquicardia, para mim faz parte do fluxo da vida. Para ele pode não fazer. Por quê? Porque vai depender da alimentação que ele teve, vai depender das sinapses neurais, vai depender dos pensamentos que ele alimentava, que ele cultivava dentro dele, vai depender do estilo de vida que ele viveu, fisicamente, mentalmente, energeticamente e espiritualmente, tá? Porque as doenças físicas também são geradas muitas vezes por situações mentais, emocionais, espirituais, energéticas, de que essa parte sutil da nossa vida, esses campos sutis, que são 4, eles não conseguiram dar conta. Então, pela medicina tradicional chinesa, toda doença física nada mais é do que um eclodir do emocional, espiritual, energético e mental, desses 4 campos sutis, que não conseguiram dar conta dessa vida pesada, dessa vida doente que essa pessoa leva. Então, da parte do meu avô, eu não sei, eu não o conhecia, assim, de convivência, eu não saberia dizer que estilo de vida que ele levava, mas ele morreu de taquicardia, problema cardíaco. Para mim, fez parte do fluxo da vida. Os meus pais, o meu pai já é falecido, ele teve câncer. Eu não sei o motivo pelo qual ele teve câncer. De novo, o que eu repeti do meu avô. Muito provavelmente, do que eu conheço agora, do estilo de vida, do que eu conheço, dos 5 campos que nós temos, né? O mental, o espiritual, o energético, o espiritual e o físico. Desses 5, 4 são sutis. E aí, pela medicina tradicional chinesa, quando eclode no campo físico, é porque esses 4 não deram conta? Muito provavelmente agora eu entendo que o meu pai teve câncer por situações emocionais, mentais, por estilo de vida, por venenos que ele usava na plantação.
mas sobretudo pelo estilo de vida, pelo estilo mental, pelos sofrimentos que ele viveu, pelas conexões neurais, pelas sinapses neurais que ele foi criando no entorno da vida. Conhecendo a história da infância dele, ele perdeu a mãe quando ele era criança, então o que ele viveu com a madrasta, ele cresceu por aí sozinho, pensa quantas dores emocionais ele não viveu, quantas crenças limitantes, quantos buracos existenciais ele não abriu, quantas feridas latentes ele tinha dentro dele, e tudo aquilo foi se tornando, foi aumentando essa dor, como não teve um processo, não teve um mentor na época que tinha, que alguém ia pagar psicólogo, né? Às vezes ficava 2, 3 anos ali no psicólogo e não via muito resultado. Hoje nós temos as terapias holísticas, as terapias alternativas que são muito mais aceleradas. E também nós temos as várias ciências que vão ajudando, né? A física quântica é uma ciência que vai contribuindo, a programação neurolinguística, a reprogramação mental são ciências, são entendimentos que vão agregando muito positivamente a esse processo de libertação emocional, mental, espiritual, energética e física. Então, tudo isso vai agregando, tá? Dentro desse processo de medo, então, é o que eu queria trazer para você. Existe um percentual da nossa vida que faz parte do fluxo da vida, ok? Por exemplo, falando em medo de morte, tá? Vamos trazer esse medo aqui, que é o que mais ocorreu ali, né? O medo de perder o filho, ou o medo de morrer e não poder estar acompanhando a vida do filho, ok? E eu falo isso de carteirinha, certo? Eu perdi a minha irmã de um acidente de carro. Ela deixou a sua filhinha de 8 anos, nossa afilhadinha, que na ocasião morou conosco por 4 anos e depois decidiu ir morar com o pai. Tá tudo certo. Foi uma dor gigante. Ela morava aqui na frente da minha casa, nós somos as duas filhas, né, mulheres únicas, né, nós duas, depois tem 3 guris, então a gente sempre se apoiou muito, a gente sempre se ajudou muito, sempre não, né, o período que eu estive no convento, eu fiquei um pouco distante dela, mas depois que saí do convento, casei, ela nos acolheu na casa dela, nós começamos o nosso casamento, eu e o Ed, nós começamos na casa dela, ela nos assessorou em tudo, então ela foi uma mentora para mim, ela foi uma pessoa incrível na nossa vida, no começo da nossa vida de casados, né? Foi maravilhosa. Então eu amava ela muito demais. E assim, finais de semana, ou era o Dani que estava lá na casa dela brincando com a Ali, ou era a Ali que estava aqui brincando com o Dani. E justo naquele final de semana que ela sofreu o acidente, a Ali estava aqui conosco. Então, assim, receber a notícia, dar a notícia para a Ali, viver, experienciar tudo isso, depois de abrir a casinha dela, que ela estava construindo a casinha dela, nós terminamos de pagar os pedreiros, nós terminamos a construção, nós subimos depois, porque ela tinha feito uma meia-água, então nós subimos depois para não se perder a casa. Todo esse processo foi muito doído, foi muito custoso, foi um buraco que abre e dá a impressão de que não fecha mais. E todo esse processo de autoconhecimento e de entendimento, por isso a necessidade de um mentor, todo esse processo de autoconhecimento, de busca de autoconhecimento consciente, fez com que eu entendesse que tem situações da vida que não compete a mim. Existe um fluxo da vida. O que podemos fazer? Bom, que dessa água eu não beba. Que dessa água eu não beba. E é o que eu penso. Bom, quando eu penso nos meus padrinhos que perderam o filho dele, né, que estão sofrendo muito, quando eu penso numa tia minha que também o seu filho se suicidou, estão vivendo dores atrozes, né, uma dor profunda, quando eu penso no meu irmão que perdeu a sua esposa de Covid e deixou o Pedrinho de 3 aninhos, vai fazer 4, é uma dor gigante. É uma dor profunda, por que isso com a gente? E aí, bom, nesse momento vem o fluxo da vida. Tem coisas que eu não controlo. E quanto mais eu quero controlar, mais eu me afundo. Então, dentro desse entendimento da lei do universo do fluxo da vida, a gente entende que aquilo que não se pode controlar não adianta segurar e a gente aprende a soltar. Porque, não sei se você já viram aquela imagem que eu amo, tem as mãozinhas da pessoa segurando a corda e sangrando aqui. Ou seja, tem coisas que se a gente segura, aí é que o sofrimento se agiganta. Então, na verdade é tudo que a gente segura, o sofrimento se agiganta. Então, tem coisas que chegam até a nossa vida, passam e vão. Só que o que a gente faz dentro de nós, por conta das nossas sinapses neurais, a gente segura, a gente fica ali no sofrimento. A gente não quer que esse sofrimento vá.
Às vezes são questões culturais, inclusive, que a gente tem que ficar no sofrimento porque eu sou viúva. Imagina se eu não vou honrar o meu finado esposo. Tem muitas coisas que a gente, inconscientemente, a gente faz questão de segurar, porque a gente fica no sofrimento e daí as pessoas têm pena da gente. E daí a gente não precisa também fazer muito esforço para recomeçar. A gente não precisa também fazer muito esforço se a vida dá errado, porque afinal de contas, olha, sofreu tanto, querida, né? Ai, perdeu a filha pequenininha, né? Pudera, né? É compreensível esse sofrimento. E aí a sociedade toda faz com que a gente se vitimize ainda mais e a gente tenha uma ótima justificativa para se vitimizar. Só que olha só, eu sei que dói um pouco dizer isso, mas vamos ser sinceras, gente. Quem que me dá o filho? Fui eu que plasmei? Que fui? Não foi. Foi o fluxo da vida. Quem que me deu o Daniel? O fluxo da vida. Quem que me deu a Raquel? O fluxo da vida. Antes da Raquel eu perdi um bebê. Eu estava de 9 semanas, provavelmente parou de crescer na 6ª semana. Vivemos luto? Vivemos luto, ok. Mas quem que me deu esse bebê? O fluxo da vida, a fonte criadora, a inteligência infinita, de onde eu vim. Então eu sou uma parcelinha, eu sou só uma centelha dessa fonte infinita e de tudo aquilo que provê. Agora, pensa comigo. Se Deus me deu, sei lá, Deus me deu meu filho, né? Deus queira que não aconteça. Eu sempre peço que dessa água eu não beba, tá? Só que olha só, se por algum acaso, né, por alguma eventualidade, possa vir a acontecer de eu perdê-lo, bom, o fluxo da vida me deu. O fluxo da vida é que sabe o que temos que passar. Tem filhos, toda a experiência que vivemos é para a nossa evolução e para o nosso entendimento. E toda a experiência que vivemos nós temos que passar. Tem um ditado chinês que diz assim, ó, tudo que é meu pode demorar para me achar, mas cedo ou tarde me acha. Então, assim, as dores que vivemos, Sônia, de novo, aquilo que tu trouxe para nós, as dores que vivemos, Ju, aquilo que tu tá vivendo, eu sei que tá sendo complicado, mas todas as dores que a gente tá vivendo, todas as dores que chegam até nós, todas as dores que a gente passa, é pro nosso processo evolutivo. A gente se puxou pros pés essas dores, para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir. E muitas vezes, em relação aos filhos, por exemplo, nós não somos os donos, nós somos os instrumentos. A fonte criadora se serve de nós. Os filhos não vêm para nos servir. Nós somos os instrumentos para que os filhos venham. E aí, se bom, eu fui instrumento para que o Daniel venha e de repente nessa jornada que eu acredito que no fluxo normal da vida eu vou partir antes dele, por algum motivo ele parte antes de mim, temos que nos trabalhar essa aceitação e o fluxo da vida. É algo que não está ao meu alcance. E se não está ao meu alcance, não adianta eu me dar um tiro na testa. E não adianta eu carregar a culpa a vida toda. Não está ao meu alcance, faz parte do fluxo da vida. É como eu me culpar porque um avião passa aqui por cima daqui a 1 minuto e ele vai cair lá em São Paulo. Eu vou me culpar por isso? Não, eu não tenho responsabilidade alguma. Faz parte do fluxo da vida. Claro que lá pode ter a responsabilidade do piloto, do copiloto, pode ter tido alguma negligência, ok, mas isso não compete a mim. Claro que de repente a minha irmã, né, no caso da minha irmã, ela saiu, ela bebeu, depois ela bateu o carro. Claro que no caso da história dela, faz parte do fluxo da vida para mim. Agora, ela tem o seu percentual de responsabilidade. Agora, por que ela saiu? Por que ela bebeu? Por que ela foi dirigir? Tudo isso faz parte de um fluxo da vida que não compete a mim e muito provavelmente nem ela tinha consciência, porque ela também não vinha trilhando esse caminho de autoconhecimento. Ela tinha muitas dores emocionais e ela bebia por conta disso, às vezes, né? E geralmente a pessoa que bebe, a pessoa que fuma, às vezes até o sexo é uma compulsão. Para quê? Para apagar, para neutralizar essas dores emocionais, essas feridas profundas da alma. Então a gente acaba buscando o quê? Um alívio. A comida
Todo o processo de alimentação que vai engordando o corpo é um alívio dessas feridas emocionais, são fomes emocionais não trabalhadas e a gente tenta compensar na comida inconscientemente. Então, processos lindos, terapêuticos, de que a pessoa fez de tudo para emagrecer e não conseguiu. Por quê? Porque aquela dor ali que não foi olhada, que ninguém chegou até lá, ou lá da infância, ou alguma coisa que ficou pendente ali dentro desses processos de sinapses neurais, é que faz com que agora na vida adulta starte essa dor e foi lá na compensação da comida, ou foi lá na compensação da bebida, ou foi lá na compensação do sexo, ou então da amargura, tá sempre mal-humorada, tá sempre de mal com a vida, nunca dá certo comigo, dá tudo sempre certo com os outros. De novo, são sinapses neurais daquelas experiências de medo, de ansiedade, de angústia. Eu quero trazer um outro elemento aqui que a Maria colaborou. Deixa eu ver mais as participações. Tama, linda, gratidão por estar. Hoffman, Gui, gratidão, Gui, beijo, linda. Unhas d'Ângela, não sei quem é. Ok, gratidão por estarem, parabéns pela decisão de estarem aqui num processo de autoconhecimento e de entendimento de si. A Maria trouxe um elemento antes que eu queria trazer. Eu tenho medo, a Ana também trouxe. Eu tenho medo das escolhas, eu tenho medo de escolher errado, eu tenho medo de errar. De novo, muito provavelmente, Maria, lá na tua infância, você teve experiências de que você escolheu, você errou e o seu pai te xingou, a sua mãe te expôs, te xingou. Não só xingada, mas frases de comando que foram impregnadas no seu ser como negativas, como você não é capaz, que burra que você é, que incompetente, que imbecil, não consegue nem pegar um copo, ou então que boca aberta, não sabe fazer coisa melhor, veio pro mundo para quê? Se eu morrer, vai morrer de fome. A minha mãe dizia muito isso. Eu espero que tu cresça rápido, porque se eu tiver que um dia não estar, tu vai morrer de fome. Olha, claro, ela não sabia, provavelmente ela ouviu muito isso da mãe dela e estava impregnado dentro dela e tá tudo bem, gente. Não é julgamento, é entendimento. Eu preciso me melhorar muito mais que a minha mãe. Minha mãe não sabia desses troços, desses paranauê, de entendimento das conexões neurais. Minha mãe não sabia nada disso, querida. Ela tinha uma enxada na mão, cuidava das vacas, trabalhava que nem um burro de carga assim, né? E ela repetia aquilo que passaram para ela e tá tudo bem. Mas pensa, o que fica dentro de uma criança quando ela escuta tomara que eu viva bastante, porque se eu tiver que faltar, se eu tiver que morrer, tu vai morrer de fome. O que acontece dentro de uma criança quando escuta isso? Cara, se a minha mãe morrer, o que eu faço eu? O que eu faço da minha vida se minha mãe morrer? Já tá uma merda, ela me xinga, tudo certo, mas vai ser pior se eu estiver sozinha. Vamos parar onde? Vou com quem? Meu Deus do céu, chega a dar pânico só em pensar. Imagina uma criança, né, lá. E da mesma forma, na infância, quando não somos assertivas. Muito provavelmente, a Maria tem a minha idade, né? Muito provavelmente ouviu isso muito na infância, né? Do próprio marido, depois foi reforçado, mas que burra, tu não sabe fazer isso? Tem que ser desse jeito, então tem que ser daquele. Nossos pais têm muito isso. O jeito certo é esse. Ou é certo ou é errado, não tem outra opção. Então, se tu faz assim do jeito que eles mandaram, é certo. Se tu faz assim desse jeito, é errado. Hoje nós temos várias formas de ver. E quem de nós, diz aí para mim, quem de vocês não fez o contrário que os pais disseram e deu certo? Ou seja, nós temos o direito de ver, nós temos o direito de experienciar. Por que os pais têm que dizer e a gente tem que ir que nem uns cordeirinhos para fazer? Todo mundo tem o direito de sentir, de tirar as suas próprias conclusões. E essa conclusão pode ser a mesma que a mãe disse. Tá tudo bem se for a mesma, sim, mãe, você tinha razão. Mas é ou não é que tem coisas que a mãe não tem razão? Tem um montão de coisa que a mãe não tem razão. Tem um montão de coisa que eu consigo provar diferente da minha mãe hoje. Por quê? Por causa do entendimento e tá tudo bem. Só que lá na infância o que a gente faz? Burra, eu te falei que não era para passar lá. Olha ali, olha que besta, tu não vai ser ninguém nessa vida se continuar desse jeito. E assim vai. Então, reforços negativos, Maria. Por isso que dá medo de escolher. Porque se você escolhe e você erra, o que vai acontecer? Vão te julgar.
e vem esses julgamentos, ó, a balde, do quanto você é burra, do quanto você não enxerga, quanto você é topeira, tem que se ferrar mesmo, e assim vai, esses reforços negativos que na verdade nada mais falam do que o medo da outra pessoa por você não ter ouvido ela, por você não ter dado atenção para aquilo que ela falou, por você não ter dito, ai, como você é inteligente, eu vou fazer o que você está dizendo, porque você é bem inteligente, com toda certeza vai sair 100%, eu vou fazer. Então, no fundo, é um mecanismo de defesa para neutralizar você, porque você não fez aquilo que a outra pessoa disse e ela queria ser elogiada, ser engrandecida, ser olhada, ser amada e ser aceita. De novo, processos emocionais de ferida, só que ficam impregnados dentro da gente como a gente não é capaz. Tudo isso, gente, com processos de limpeza emocional, limpeza dessas crenças, o que vocês vêm fazendo, o caminho que vocês vêm trilhando. Querendo acelerar esse processo, busque um mentor. Querendo acelerar esse processo, busque uma terapia. Invista numa terapia. Invista num coach. Invista num terapeuta, num processo terapeuta. Invista no desafio 21 dias libertando-se se você não tem muito dinheiro agora para investir. É o valor de uma sessão terapêutica. E você já vai dar uma guinada nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas crenças, nas suas mudanças, nas sinopses neurais. Me procura no privado, vamos conversar mais sobre isso. Dê o próximo passo se você se sente chamada. Para de viver uma vida medíocre, você não veio para mediocridade, você veio para brilhar, você veio para ser a sua melhor versão, você veio para ser o melhor que você pode ser. Faça isso por você, é só você que pode fazer isso por você. Tá bom? Tem pessoas, eu adoro chamar os anjos de plantão, são os terapeutas. Hoje não tem nenhum colega aqui, eu não divulguei a live para os colegas, verdade. Mas, em geral, né, geralmente eu tenho colegas aqui, inclusive, dos grupos de EFT, eu chamo de terapeutas de anjos de plantão, porque eles estão sempre atentos a qualquer hora, em qualquer situação de dor, ele vai dar jeito de te encaixar na agenda e ele vai te atender, porque a nossa missão é ajudar você para que você tenha mais paz interior. A nossa missão, a nossa bandeira é essa. Então a gente vai dar jeito, vai te atender a qualquer horário, vai olhar, vai te ouvir em qualquer dor que você está passando. Ou seja, a pessoa fica na dor se ela quer, se ela está ainda nesse processo de vitimismo, se ela ainda não entendeu que é só ela que pode sair dessa dor, se ela ainda não entendeu que os outros não podem fazer nada por ela. Absolutamente nada, porque a solução está aqui dentro. E aqui dentro é só você que pode mexer aí. E só eu que posso mexer aqui, tá bom? Vamos para a nossa rodada de EFT? Nós vamos fazer a rodada de EFT sobre o medo, obviamente, tá? Esse medo instaurado em você. Escuta essa música, respire profundamente, sente confortavelmente na sua cadeira, sente certo. Descruze pernas, descruze braços, coloque para trás os seus ombros. Crie espaço na caixa torácica para caber mais ar. Inspire profundamente. Solte e relaxe. Mais uma vez, inspire profundamente, conta até 7. Segura no vazio contando até 7 e solta contando até 7. Mais uma vez, inspire contando até 7. Segure contando até 7. Solte contando até 7. E relaxe. Faça um escaneio pelo teu corpo. Imagina uma máquina de scanner. Faça um escaneio pelo teu corpo e perceba se tem alguma parte do teu corpo que está desconfortável, que está cansada. Dê um comando. Dê um comando para que essa parte do corpo relaxe. Diga a ela, perna, panturrilha, relaxa, pés. Eu tô te vendo, eu tô te sentindo. Relaxa. Joelhos, eu tô te vendo. Relaxa. Gratidão pela tua fidelidade. Mas agora relaxa. Você pode, você merece. Dê esse comando. E ouvindo essa música extremamente leve, extremamente terapêutica, extremamente curativa,
Eu convido você para que feche os olhos e que deixe o seu inconsciente te levar a uma cena da infância onde você sentiu medo, sem pensar muito. Peça ao seu inconsciente que te leve a uma cena da infância onde você sentiu medo. 3, 2, 1. Vai. Que cena foi essa? Crie consciência. Onde você está? Com quem você está? Responda rapidamente para mim. Essa cena onde você está frio ou está quente? Está claro ou está escuro? Você está descalço ou calçada? Você está vestida ou sem roupa? Você está acompanhada ou sozinha? O que mais que você sente? Você sente tristeza? Você se sente rejeitada? Você se sente abandonada? O que mais que essa cena te traz? Deixa vir todos esses sentimentos que essa cena te traz. O que mais? Mais alguém vai chegar ali, você vai sentir mais medo, porque você não está sendo protegida, porque você não está sendo amada, porque os seus pais não estão ali, porque você se colocou em risco, não sei, deixa esse medo aumentar. Deixa esse medo aumentar dentro de você. Respira profundamente, eu vou tirar você dali. 3, 2, 1. Saia dali, saia dali. Deixa o seu inconsciente te levar em uma cena de profundo amor, profundo acolhimento, profundo cuidado e profunda proteção. Seja dos seus pais, dos substitutos dos seus pais, dos seus avós, de uma professora, um padrinho, uma madrinha, uma referência adulta que fez com que essa memória fosse ancorada no seu inconsciente. Respire profundamente mais uma vez e observe essa experiência. Onde você está? É um lugar claro ou um lugar escuro? Você está sozinho ou acompanhada? É frio ou quente? Quem está ali com você? Que sentimentos que você sente? É amor? É acolhimento? É afeto? É ternura? É aceitação? Viva isso de novo. Ancore essa experiência dentro de você. Permita que essa experiência crie novas sinapses neurais. Permita que esse amor, esse afeto, essa ternura ancore em você, que seja o que você merece, o que você merece, o que você veio para ser, o que você veio para ter, o que você veio para dar. Permita que essa experiência congele no seu inconsciente e neutralize aquela experiência de dor que o seu inconsciente trouxe à tona. Respire profundamente, inspire. Saia dessa cena agora, venha para cá, se sentindo bem, se sentindo muito bem, se sentindo fortalecida, se sentindo acolhida, se sentindo amada, se sentindo revigorada. Você está muito bem, você está em paz, você está leve, porque você acessou uma sinopse neural positiva de amor, de afeto. Você neutralizou aquela experiência negativa de medo, de insegurança, de falta de paz, de desconforto, de medo de escolher, de medo de errar, de medo de ser julgada, de medo de ser rejeitada. Vamos agora nesse processo ainda, né? Com esses sentimentos, vamos agora para as batidinhas da EFT. Muito importantes. Essas batidas a gente bate onde tem os meridianos e, segundo a medicina tradicional chinesa, tendo a origem a EFT, Emotional Freedom Technique, com essas emoções feridas, esse emocional ferido, essas sinapses neurais feridas, vão se criando verdadeiros nós aqui nos meridianos. Com essas pequenas batidinhas e com o entendimento, com o pensar, um novo jeito de ouvir, um novo jeito de ver, um novo jeito de pensar, um novo jeito de sentir, a gente vai criando novas sinapses neurais e aí a gente vai criando um novo futuro, um novo entendimento, um novo estado de vida. A gente vai se colocando num novo patamar da nossa existência humana e da nossa cocriação das nossas verdades e da nossa vida. Para quem está aqui pela primeira vez, vai acompanhando, vai batendo onde eu bato e vai repetindo aquilo que eu falo. Respira profundamente. Ainda que eu tenha medo da morte, repete.
Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu tenha medo de perder um filho, uma filha, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu tenha medo de fazer escolhas, porque eu tenho medo de errar. E eu tenho experiência de que se eu erro, eu sou julgada, eu sou criticada. E se eu sou julgada e criticada, eu sou rejeitada. Esse é o meu maior medo. Mas eu me amo e eu me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça, eu tenho medo. Entre os olhos, eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de que meus filhos morram. Eu tenho medo de não suportar a morte dos meus filhos. Ou de que eu morra antes e eu não possa assisti-los, ajudá-los, que eles passem necessidades por conta de eu não estar na vida deles. Eu tenho medo de fazer escolhas. Porque se eu tiver que fazer escolhas, eu posso acertar ou eu posso errar. E se eu errar, eu tenho memórias de ter sido criticada. Eu tenho memórias de ter sido rejeitada. Eu tenho memórias de ter sido julgada por conta das escolhas erradas que eu fiz. Mas essas escolhas não foram erradas. Não existe erro. Todas as escolhas que fiz até hoje foi pensando nos elementos que eu tinha. Então elas não foram erradas. No momento que eu escolhi tendo como base tais e tais elementos. E naquele momento eu acreditei que era a melhor escolha a se fazer. Se ali adiante eu entendi que foi uma escolha errada, é porque a minha cabeça já mudou. É porque o meu entendimento em relação à vida já mudou. Então não foi escolha errada, foi amadurecimento. Foi ter entrado num novo processo, num novo patamar. E quando o outro me julgou que eu fiz escolha errada, também não foi errada. É porque eu não escolhi o que ele queria. É porque eu não fiz o que ele queria. É porque eu não o autorizei. É porque eu não o aprovei nos seus pensamentos, no seu jeito de ver a vida. E aí ele acabou me julgando. E um jeito maravilhoso de diminuir o outro é o culpando por erros. Ou dizendo, você me decepcionou porque você não fez o que eu achava que você tinha que fazer. Essa é a minha verdade e não a tua. A partir de hoje, eu solto e deixo ir todo o medo da morte, porque faz parte do fluxo da vida. Nós não viemos para ficar aqui. Nós viemos da fonte criadora e vamos nos encontrar todos lá. A partir de hoje, eu solto e deixo ir o medo de perder os meus filhos. Eles não são meus. Eu sou o instrumento. Eu e meu esposo somos o instrumento. Então, se eles vieram por uma passagem bastante pequena aqui pela Terra, quem sou eu para impedir? Quem sou eu para ser barreira? Eu não sei da história deles. É muita pretensão eu querer saber da jornada deles. Eu não sei nem da minha. Faz parte do fluxo da vida. E eu sei que eu vou ter forças para superar e para viver a minha jornada. Por algum motivo, se eles tiverem que partir antes de mim, por algum motivo, eu tive que viver essa experiência. E eu vou vivê-la para o meu amadurecimento, para o meu processo evolutivo. Eu solto e deixo ir o medo do erro. Eu solto e deixo ir o medo da escolha. Se eu escolher agora, baseada nos elementos que eu tenho, e ali adiante eu achar que errei, não é erro. Quando eu escolhi, eram esses elementos que eu tinha. Então, por algum motivo, eu precisava passar por isso que eu estou passando. Percebe? Como não existe sorte ou azar, eu solto e deixo ir essa mentalidade do sorte ou azar, essa mentalidade de que é fora de mim que as coisas acontecem e eu sou só uma vítima. Eu sou só
uma pessoa que está na plateia assistindo a minha vida de camarote. Não, eu sou o protagonista da minha vida, sou eu que cocrio a minha vida, sou eu que faço as minhas escolhas. Portanto, a partir de hoje eu me liberto dos meus medos, eu solto e deixo ir os meus medos, eu vou enfrentar os meus medos naquilo que eu puder. Eu solto e deixo ir o meu medo de falar em público, eu solto e deixo ir o meu medo de defender a minha ideia, eu solto e deixo ir o meu medo de contradizer o pensamento dos outros. Eu não vou falar o que eu tô pensando, que feio, se vão me rejeitar. Foda-se se vão me rejeitar. Essa é minha bandeira, eu penso assim e eu vim pro mundo para semear essa semeadura. Não é por nada que tá no meu cérebro esse jeito. Porque o meu papel no mundo ninguém consegue cumprir. Então eu solto e deixo ir o meu medo de falar em público. Eu solto e deixo ir o meu medo de errar. Eu solto e deixo ir o meu medo de ser julgada. Toda vez que eu sou julgada pelos processos mentais do outro. É porque o outro teria feito diferente. É a história dele, é o que está nas calças dele, não meu. Ele se sentiu chateado porque eu não fiz o que ele disse, talvez. Processos de pai e mãe, que se chatearam com os filhos porque não fizeram aquilo que foi combinado, que foi conduzido. Não superaram as expectativas dos pais. Você me decepcionou. Essa frase mata qualquer um, mata qualquer filho. Você me decepcionou. Mas por que eu precisava superar as tuas expectativas? Por que eu não posso fazer as minhas escolhas? Afinal de contas, eu vim para esse mundo para viver a minha vida, não a vida de vocês. Por que tanto atrelamento de que os filhos têm que viver a vida daquilo direitinho que os pais ensinaram, senão os pais vão passar vergonha? Que ideias imbecis, que atrelamento imbecil, que dependência emocional toda essa, que faz a gente ter dores, ter tristezas profundas, ter medo de errar, ter medo de ser julgado, ter medo de ser rejeitado. Essa é a nossa maior dor, é o medo da rejeição. Solto e deixo ir. O medo da rejeição. Solto e deixo ir. A partir de hoje, a partir de agora, eu assumo um compromisso comigo. Eu assumo um compromisso de investir no meu autoconhecimento. Eu assumo um compromisso comigo de cocriar minha vida, de cocriar minha realidade, de começar a ter novas conexões neurais, novas sinapses neurais, daquilo que eu quero, não daquilo que eu não quero. Daquilo que eu desejo, não daquilo que eu não quero para minha vida. A partir de hoje, eu escolho para mim e eu assumo um compromisso comigo de me libertar das minhas crenças limitantes e de deixar vir na minha vida aquilo que eu sou mais grata, aquilo que eu sou merecedora. A paz interior, a leveza do ser, o entendimento da vida, confiar no fluxo da vida, confiar nas minhas decisões, certas ou erradas ali adiante, não importa. No momento que eu tomo a decisão, ela é certa, é os elementos que eu tenho. Solto e deixo ir, solto e deixo ir, solto e deixo ir, dá uma espreguiçada gostosa, profunda, solta e deixa ir tudo isso. Aperta aqui no teu pulso, quando tu aperta, inspira, e quando tu solta, solta para fora como que se tu vomitasse, se tu deixasse ir de fato todo esse medo que está dentro de você. Inspira. Solta, mais uma vez, inspira. Mais uma vez, solta, mais forte, com mais força. Você quer mesmo que esse medo saia de você? Você quer mesmo que essa insegurança saia de você? Você quer mesmo que essa vida morna saia de você? Então faça com vontade, com ânimo, inspire. Relaxe. Seja grata. E agora, para fechar esse processo e para ancorar esse ciclo, diga na sua mente 10 motivos pelos quais você é grata. Agora, hoje, nesse exato momento, para nós encerrarmos essa live, encerrarmos no positivo, colocar alguma coisa no lugar do medo que saiu, colocar a segurança, colocar a leveza do ser. Eu sou grata por esse dia, eu sou grata pela palestra que eu fui, que me fez muito bem. Eu sou grata por essa live, por cada pessoa que está aqui, me honrando e me presenteando com o seu tempo. Eu espero que eu tenha honrado também com conhecimento,
com libertação, com um novo passo de libertação e de autoconhecimento. Gratidão por essa música, por essa água, gratidão pela janta que eu tive, por essa cama gostosa que eu vou ter, por esse quarto gostoso, essas cobertas. Gratidão pelo meu trabalho, por cada aluno que a vida me deu esse ano. Gratidão pelos meus filhos queridos, meu esposo. Gratidão por essa flor aqui, que é cultivada tão lindamente pelo meu esposo. Gratidão por esse caminho de autolibertação que estamos fazendo todos os dias da nossa vida. Gratidão pela prosperidade que vem acontecendo, pela semeadura que vem acontecendo nas nossas vidas. Gratidão, gratidão, gratidão. Você deve ter outros motivos, eu falei os meus. O que me veio agora, nem contei direito. Não sei se foram 10, mas tudo certo. Faça isso todas as noites. Faça isso todas as noites. E você vai ver num raio de 7 dias, não precisa nem esperar muito. 15 dias, 21 dias então. 21 dias você fazendo todas as noites, 10 motivos pelos quais você é grata, você vai estar criando milhares de conexões neurais, de sinapses neurais diferenciadas dentro do positivo, da leveza do ser, e você já vai perceber a sua vida dando uma guinada, dando uma girada. Se você quer acelerar esse processo, procura um mentor, me procure, faça um processo terapêutico, invista em você. E venha para uma vida feliz. Saia da vida medíocre. Um beijo no teu coração. Uma linda semana. Manda essa live para quem você acredita que possa ajudar. Mas escuta ela de novo. Faça de novo. São novas conexões neurais. Tudo isso vai entrando dentro de você. E você vai construindo uma nova realidade. Gratidão. Gratidão por ter me honrado com o seu tempo. Eu espero ter honrado você com mais conhecimento, com mais leveza e com mais libertação.